Olá, essa é a parte 3 da aula 27 de Lógica de Programação com Linguagem C, e a gente vai continuar os estudos com estruturas condicionais. Olá, vamos lá então? Vamos começar? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esse if, esse else, esse if e esse else. Tá? Por quê? Para deixar o código mais limpo para poder apresentar o que eu quero abordar. Vamos fazer o seguinte, olha, além de imprimir raiz quadrada de A, eu quero imprimir também a raiz quadrada de A dividido por 2. E eu quero também fazer o seguinte, aqui embaixo eu não quero só dividir o A pelo B, eu quero também fazer o seguinte, eu quero multiplicar o A vezes 3 e depois eu quero dividir por B. Por que eu estou colocando essas duas instruções a mais dentro desse código? Pelo seguinte, olha só, se eu colocar aqui valores válidos que não vão me causar problema, né, o que vai acontecer aqui? Vamos rodar para ver. Ele vai imprimir aqui para mim, olha, raiz quadrada de A dá 5. Ele vai imprimir aqui para mim raiz quadrada de A dividido por 2, vai dar 3,536. Ele vai calcular aqui para mim o valor de A dividido por 2, que vai dar 12,5. E ele vai dividir também aqui o A multiplicado por 3 e dividido por 2, 37,5. Ok, sem nenhum problema. Tá? Agora, vejamos o seguinte, se eu colocar aqui um número negativo, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai dar problema nessa linha e vai dar problema nessa linha. E se eu colocar aqui 0, também vai dar problema nessa linha e vai dar problema nessa linha. Vamos verificar? Tá lá, olha, valores indefinidos aí para os 4 resultados, tá? Bom, como é que eu vou corrigir isso? Usando estruturas condicionais. Então vamos lá, vamos recolocar a estrutura aqui, tá? Se a variável A for maior ou igual a 0, o que eu vou construir aqui? Vou construir isso aqui, e aqui eu vou fazer isso aqui. Variável B diferente de 0, variável B diferente de 0. Se eu fizer isso, tranquilo, vai dar certo. Olha lá, olha, não imprimiu nenhum dos 4 resultados. E eu poderia também adicionar as estruturas else, os complementos aqui, que também não teria problema algum. Tá? Só que a gente pode fazer uma coisa mais inteligente. Eu posso fazer o seguinte, se eu testei aqui o A e eu já verifiquei que o A não é maior ou igual a 0, e eu estou impedindo essa instrução, não seria mais inteligente eu colocar essas duas instruções aqui dentro? Tá? A mesma coisa, não seria mais inteligente eu pegar esses dois printfs e bloquear os dois por meio de um único if? Pois é isso que a gente vai fazer. Dá para fazer isso sim, tá? Mas olha só, vamos tentar executar do jeito que está aqui. Vamos executar. E olha só o que aconteceu. Eu tenho 2 valores indefinidos aqui. Era para sair 4, mas eu só tenho 2. Na verdade, o que está acontecendo? Por que ele bloqueou 2 e não bloqueou os outros 2? Porque é o seguinte, olha. Esse if, ele consegue bloquear apenas uma única instrução. Então, essa aqui está livre e solta para ser executado dentro do código. Tá? Não é porque eu desloquei essa instrução printf com tabulação que ela vai fazer parte aqui do meu if. Tá? Então, a mesma coisa acontece aqui embaixo. Eu posso até colocar aqui uma mensagem para mostrar para vocês. Olha, vamos colocar aqui esse sinal aqui e aqui, vamos colocar esse sinal aqui. E aí a gente vai verificar que são exatamente essas duas linhas, olha,
que estão sendo executadas, ou seja, elas não estão sendo bloqueadas. Tá? Agora, para bloquear essas duas linhas de uma única vez, é muito simples. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui para a minha estrutura if, para o meu comando if, eu vou criar um bloco de instruções através de uma abertura e fechamento de chaves. Tá? Então, quando eu coloco aqui essa abertura e esse fechamento, eu estou indicando que o meu if ele vai atuar aqui dentro. Ele vai atuar em todos os comandos que estiverem ali dentro. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas linhas e vou colocar aqui dentro. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. A partir do momento que você criou um bloco, é interessante que você coloque todas as instruções que estão dentro desse bloco deslocadas mais à direita, porque assim você torna o seu código mais legível. Vamos executar esse código agora. Está aí, sem nenhuma mensagem de erro, ou seja, o nosso if agora ele bloqueou as duas instruções. Tá? Bom, se a gente conseguiu trabalhar com o if por meio de blocos, é possível também eu trabalhar com o else usando blocos. Tá? E como é que isso vai funcionar? Basta que eu coloque a estrutura else logo após o fechamento do bloco. Tá? Então tá aqui, olha, iniciei a palavra else e na frente da palavra else eu posso iniciar já aqui um novo bloco de instruções. Tá? Então aqui eu posso colocar também duas mensagens. Tá? Posso colocar aqui a quantidade de instruções que eu quiser, eu não estou limitado a duas instruções. Tá? Então, deixa eu colocar aqui uma mensagem, vou colocar aqui, olha, erro 1, deixa eu tirar aqui essa execução de função. E aqui nesse if eu também posso criar um bloco de elses. Tá? Então eu vou copiar isso aqui, ó, e vou jogar aqui embaixo. Então, se eu executar esse código, o que vai acontecer? Ele vai imprimir as mensagens erro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos verificar. Está lá, erro 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como era esperado. Tá? Bom, variações desses códigos. Como é que eu posso variar esses códigos? Se eu abro aqui um bloco no if, eu sou obrigado a abrir um bloco no else? Não, não é obrigado. Então, vejamos aqui, olha. Eu vou encerrar esse bloco desse if. Tá? Para isso, então, eu vou tirar uma das linhas, porque agora não faz sentido eu deixar duas. E vou deixar o meu código dessa maneira. Então, como é que funciona a leitura desse código aqui? Esse if analisa essa condição e ele bloqueia essa instrução ou bloqueia essas três instruções, né? Ou vice-versa. Ele libera essa instrução ou libera essas três instruções, dependendo do que você vai responder aqui, sim ou não. Tá? Agora, em cima, eu vou fazer o oposto. Tá? Eu vou deixar aqui o if com o bloco e vou tirar o bloco do else. Tá? Tirando o bloco do else, o que a gente tem aqui? Vou colocar aqui, ó, esse printf aqui na frente. Tá? E olha que interessante eu vou fazer. Eu não vou mexer no erro 2 e no erro 3. Eu vou deixar essas duas mensagens aqui. Vamos executar o código para ver o que acontece? Tá? Eu vou colocar aqui um valor positivo para o A. Então, se a gente fizer uma análise antes da execução, o que vai acontecer? Olha só, a variável A é maior ou igual a zero? Sim, a variável A é maior ou igual a zero. Então, ele vai entrar aqui, vai executar isso e vai executar isso. E aí o que acontece? Ele não executa o else. Só que repara só, o else ele está bloqueando somente o erro 1. Ele não bloqueia mais o erro 2 e o erro 3. Esses estão liberados. Tá? Vamos ver isso acontecer então. Tá? Então, ele executou corretamente essas duas instruções que fazem parte aqui desses dois printfs. E aí o que mais ele mostra para a gente? Ele não mostra o erro 1, né, porque o erro 1 está dentro do else, mas ele mostra erro 2 e 3, que estão fora do else. Ou seja, são instruções independentes da minha estrutura de condição if-else. Bom, questão de organização de código. Veja só, eu
Arranquei. Quando eu arranquei o bloco do else aqui, tirei o abertura e fechamento de chaves, eu organizei aqui o meu printf do erro 1, colocando ele na frente do else. Então, qualquer programador que lê esse meu código entende que o else está bloqueando somente esse printf. Mas quando eu deixo esses dois printfs aqui, com o erro 2 e com o erro 3, quando eu deixo eles aqui, eu estou causando um desconforto visual para quem vai ler o meu código. Né? Porque, a princípio, quando você bate um olho no código desse, você imagina que essas duas instruções, por estarem indentadas, tabuladas à direita, você visualmente, o seu cérebro acaba se enganando. O seu cérebro acha que essas duas instruções fazem parte do else. Tá? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ajustar essa tabulação. Tá? Então eu vou pegar esse printf, vou deslocar para cá e esse printf também. Tá? Desloco para cá. Posso até quebrar uma linha aqui para deixar isso mais isolado, esses elementos mais isolados. E olha só o que a gente tem no nosso código. Temos aqui um if, que tem duas instruções, protegidas aqui por um bloco. Temos um else, com uma única instrução. E temos duas execuções aqui que são independentes de if e else. Elas sempre serão executadas no nosso programa. E na linha de baixo, nós temos aqui um bloqueio desse printf. Né? Por quê? Porque a minha variável b está valendo 0. Tá? E temos aqui a liberação dessas três mensagens de erro. Vamos liberar agora aqui então, olha, vou colocar 2 para liberar a execução aqui do meu if, né, para liberar a execução aqui do printf. Agora eu vou estar respondendo sim aqui, então eu vou liberar a execução dessa linha, mas eu vou bloquear a execução dessas três. Tá? Então, lembra, erro 2 e erro 3 sempre vão aparecer. Tá? Tá lá, 5, 3.536, erro 2, erro 3 e 12.5. Que é o A dividido pelo B. Olha, isso que eu acabei de passar para você tem que ser muito praticado, porque isso gera muita dúvida no aluno iniciante. Tá? Agora a gente vai começar com uma série de exercícios, uma série longa de exercícios, para trabalhar todo esse conceito de if else com você. Tá bom? É isso aí. A gente se vê então na nossa próxima aula.